Cara, o Gran Curso colocou aqui a. Opa, eu que abri errado. Nossa, sendo que a culpa era minha. Vou ver aqui, não resolvida. Cês Gran Rio. Uma questão só, vixe. Vou ter que colocar outras coisas ali. Um servidor público efetivo da União Federal tendo assumido o cargo após aprovação em concurso público, em determinado momento, autorizado por lei, passou a ocupar cargo de deputado federal após ser eleito. Nos termos da Constituição, o detentor de mandato eletivo é remunerado pelo regime do salário mensal, vencimento anual, abono bimensal, subsídio fixado em parcela única adicional de alimentação semestral. Mais pelas opções esdrúxulas mesmo. Coloquei aqui apenas o filtro de veterinária, né? Já diminuiu um pouco essa questão. Sobre o tema da sobre o tema constitucional da remuneração dos agentes públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, a alternativa correta é o teto, né? É lícita a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público? Não. Aplica-se como limite remuneratório nos estados, no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário? Não. É só no executivo, né? Os vencimentos dos cargos de poder legislativo e do poder executivo não poderão ser superiores aos pagos pelo judiciário. É o contrário, né? A remuneração e os subsídios ocupantes de cargos, funções e emprego públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, os proventos, pensões ou espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie do ministro do STF. Se eu não me engano, o pensão aqui tem algumas coisas que pode, né? A proibição de acumular cargos públicos não se estende a empregos e funções em autarquias e fundações públicas. Se estende, né? Então, a alternativa correta é a B. Uai, remuneração e subsídios ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e nacional, dos membros de qualquer dos poderes, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias percebidas cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais de qualquer natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie do STF. Ai, não pode? A remuneração e os subsídios de cargos, funções e emprego público da administração direta, autárquica e fundacional dos membros de qualquer dos poderes dos detentores de mandato eletivo dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais de qualquer natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie do ministro do STF, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, do subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio do desembargador no Tribunal de Justiça, limitando a 9 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF no âmbito do Poder Judiciário. Aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. É, para mim a D estava errada. Que... Ai, limite. Cadê? Vamos ver aqui.
Fazer assim. Eu perguntei um negócio simples, cara. A remuneração e os subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos não poderão exceder o subsídio mensal do ministro do STF. Nos municípios, o limite é o subsídio do prefeito. Nos estados e no Distrito Federal, o limite é o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo. O subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos embargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio dos ministros do STF no âmbito do Poder Judiciário. No municipal, pega o teto do prefeito para quem é servidor do Poder Executivo e Legislativo Municipal. Nos estados e no Distrito Federal, o teto no Executivo é o do governador, do Legislativo é deputado estadual distrital e no Judiciário o desembargador do TJ. E o subsídio desse desembargador equivale a 90,25% do que ganha o ministro. Além disso, se quiser usar apenas um teto só para todos os poderes, é possível, desde que seja do desembargador do TJ. Diferença entre subsídio e remuneração: quais categorias profissionais são sujeitas ao teto de 90,25% dos ministros, os membros do Ministério Público, procuradores, defensores públicos, advogados públicos do Estado, DF e município. As funções essenciais da Justiça, né? Situações de parlamentares. Deputado federal e senador ganham 100% do ministro do STF. Deputado estadual distrital ganha até 75% que ganha o deputado federal e o senador. E precisa de lei para isso. O vereador ganha no máximo 20,75, dependendo do tamanho da cidade, né? Para o STF, os 90,25 também vale para os procuradores do Estado, Distrito Federal e municípios, ou seja, vai ganhar mais do que o prefeito quando for do município, né? E do Estado. Servidores de tribunais de contas do Estado, DF e municípios não têm subordinação ao Poder Legislativo, o teto é de conselheiro, que é o cargo máximo de tribunais de contas, e não de deputados e vereadores, mesmo sendo vinculado ao Poder Legislativo. A DI 3.854, o STF, considerando o caráter nacional da magistratura, considera que o teto para desembargador é único, logo, do ministro do STF, e não os 90,25 foi criado justamente para o desembargador. Agora, servidor do TJ estadual, o teto é 90,25 do ministro. Titular de cartório não para no teto constitucional, pode receber o quanto der. Acho que eu confundi com isso aqui. Titular de cartório. Profissionais de saúde, professor pode exercer a profissão 2 vezes na rede pública, logo pode receber o teto máximo, passando do teto do ministro do STF, porque o teto é considerado em cada cargo isoladamente, não há acumulação entre eles. Quais entidades estão fora do teto de remuneração? Entidades públicas que sustentam sem receber recurso do Tesouro para pagamento não estão sujeitas ao teto e praticam valor de mercados. Entidades públicas que se sustentam. Verbas de caráter indenizatório também não param no teto, né? Acho que foi isso. Acho que não é falado mais teto aqui em nenhum momento. Confusão mesmo.
O professor acabou de falar ali, né, que... Mas esse aqui é outro teto, né? Esse aqui não é o teto do STF. É que verba de caráter indenizatório pode, hein? Pode, inclusive fez 13º, inclusive pode estourar o teto do STF com essas a mais. Isso aqui tá falando disso, não? E os proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias, percebidas cumulativamente ou não, incluídas vantagens pessoais ou de qualquer natureza. Uai. Aqui tem algumas verbas que não se incluem, então, né? Até que inclui aqui. E os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebido.
foi empossada no cargo de provimento efetivo de engenheira na administração direta do município Alfa. Anos depois, decidiu aumentar seus rendimentos, o que levou a cogitar de participar de um novo concurso público. Não pode, né? Ao se inteirar a respeito dos aspectos do seu projeto, Maria concluiu corretamente que ela somente pode vir a acumular um cargo técnico. Ué, engenheiro é técnico. Não entendi. Dois cargos de professor pode. O que é o correto a alternativa B? Ah, entendi. Ela sendo, mantendo o engenheiro, ela pode acumular como um cargo de professor, né? Assim. É, hoje eu tô meio devagar para entender. Acerca da possibilidade constitucional de acumulação de cargos públicos, é incorreto afirmar que a Constituição previu exceções à vedação de acumulação remunerada de cargos públicos. Ela previu exceções à vedação. É e vedada a acumulação remunerada de dois cargos de professor quando houver incompatibilidade de horários. É vedada a acumulação até não remunerada, né? É possível a acumulação de dois cargos ou emprego privativo de profissionais de saúde com profissões não regulamentadas. Não, tem que ser regulamentada. É possível a acumulação de um cargo de professor com o técnico científico, correto. Essa aqui que é a pedindo incorreta, né? Taborda é ocupante de cargo público remunerado. Quantas horas? Taborda é ocupante de cargo público remunerado por meio de subsídios mensais. Segundo o que dispõe a Constituição Federal, é certo que Taborda está limitado a um teto em sua remuneração. Todavia, o texto constitucional excepciona esse teto, permitindo que não sejam incluídos nesse limite remuneratório as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei, as vantagens de caráter pessoal previstas em lei e as vantagens previstas legalmente por tempo de serviço, os quinquênios legais provenientes de aposentadoria. É o que a gente acabou de ver ali, né? Aquela discussão, mas é essa questão que ficou mais bem feita, né? Décimo terceiro, o que mais? Décimo terceiro, verbo indenizatória. Décimo terceiro, férias. Isso, férias.
Segundo a Constituição do Estado de Minas Gerais de 89, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Se houver compatibilidade de horários, qual acumulação remunerada de cargos públicos é permitida? 2 cargos de professor com outro cargo técnico ou científico, 2 cargos em emprego privativo de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. 2 cargos em emprego e empregos. Mas não estou entendendo. 2 cargos públicos e empregos privativos de profissionais de saúde com profissão regulamentada. Vai passar de 2 cargos, né? 2 cargos de professor também passa com outro cargo técnico ou científico. Até agora não entendi. É vedada a acumulação remunerada de cargo público, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. A de 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor com técnico ou científico, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. A de 2 cargos ou emprego privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Ah, pode ser 2 cargos públicos ou 2 empregos privativos de profissionais de saúde. Entendi melhor agora, faz sentido. Ah, aqui tá aí, não é e, é ou, né? Quando é de concurso, quando o povo é ruim, eles pegam e faz isso, né? Tá cobrando literalidade, né? Como se sabe, viola a ética e a moralidade administrativa o acúmulo ilícito de cargos públicos. Porém, na hipótese dos profissionais de saúde, a Constituição Federal autoriza, havendo compatibilidade de horário, respeito ao limite remuneratório, o acúmulo de 3 cargos de professor na área de saúde, nada a ver. 3 cargos ou emprego privativo, não. 2 cargos ou emprego privativo de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. A ação remunerada prevista na Constituição, quando houver compatibilidade de horários, é admitida a acumulação remunerada de 3 cargos. Não é verdade a acumulação remunerada de cargo público independente da compatibilidade. É admitida a acumulação remunerada de cargo público independente, não. Quando houver compatibilidade de horários, é admitida a acumulação remunerada de 1 cargo científico com outro técnico, não. Quando houver compatibilidade de horário, é admitida a acumulação remunerada de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico.
acordo com a Constituição em relação aos servidores públicos, assinadas as assertivas abaixo. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. É permitida a vinculação ou equiparação de qualquer... Não, não é permitido. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos anteriores. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargo e empregos públicos são irredutíveis, ressalvadas as hipóteses definidas na Constituição Federal. Como não tem 1 e 3 só, né? Tem que ser 1, 3 e 4. 1 e 2? Tá incorreto. É, isso aí mesmo. Tem que mudar o gabarito aí. Isso aí mesmo. Só um erro ali. Não existe afirma, tem que ser o que está sendo afirmado, né? Porque senão é o que se afirmar. Porque se já afirmou, né? Aí tem que falar o que está correto é o que se afirmou, ou o que está sendo afirmado. A Constituição Federal de 88 institui as normas para a execução de uma boa administração pública, referente ao assunto relacionado ao artigo incorreto. As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. É, tá correto, eu só fiquei com dúvida em relação do ser preenchido por servidores de carreira, porque você pode pegar a pessoa de fora também, não? Os cargos, emprego e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Sim. Os vencimentos do cargo do Poder Executivo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Legislativo, é o contrário, né? O teto é o Executivo, né? É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Sim. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária excepcional e interesse público. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Ah, porque não é cargo, não não, tem o estrangeiro também, ué. É, lá, tô falando que tá errado, é a B. Ele pediu que é incorreta. Ou tá correta a B, ele pediu incorreto, então é a C, ué. Errado, os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Sim. Os cargos, emprego e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros, da forma da lei. Tá certo.
Outra questão, gabarito incorreto. Bom, né? Pensando em fazer aqui mais umas, porque foi muito difícil, né? Vamos ver como que eu posso diminuir mais aqui. Ano, né? Vamos pegar só 2024. Não tem 2023. Aí vamos ver. Sobre o servidor público, considerando previsto na Constituição acerca do tema, assinale a alternativa correta. O servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Poderão ser estabelecidos por lei ordinária do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciado para a aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetida à avaliação biopsicossocial realizada por... Nada a ver, né? Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, regime próprio de previdência social. RPPS. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão semestralmente os valores do subsídio de remuneração dos cargos em empresa pública. Acho que a alternativa correta é essa, né? É vedado, né? À luz da sistemática constitucional, João concluiu corretamente em relação aos empregados das três entidades referidas na narrativa que João, servidor público federal lotado em determinado órgão de controle, recebeu a incumbência de verificar a observância do teto remuneratório constitucional no âmbito de três entidades da administração pública federal indireta, que recebiam recursos do orçamento da União. A Sociedade de Economia Mista Alfa recebe recursos para o pagamento ou gratificação de desempenho aos empregados, o que se mostrou relevante para o aumento dos índices de produtividade. A empresa pública Beta recebe recursos para a manutenção dos equipamentos que utilizam no desempenho de sua atividade econômica. Por fim, a empresa pública Gama recebe recursos para a realização de obras. À luz da sistemática constitucional, João concluiu corretamente em relação aos empregados das três entidades referidas na narrativa que todos estão sujeitos ao teto remuneratório constitucional. Acho que todos estão porque eles recebem dinheiro do governo, né? Não. Apenas os empregados de Alfa e Best estão sujeitos ao teto remuneratório constitucional. Por quê? É isso aqui só. O teto somente se aplica à empresa pública ou sociedade de economia mista se receber recursos da União, do Estado ou do Distrito Federal para pagamento de despesa de pessoal de custeio em geral. Ah, para a obra, né? Então não é pagamento de despesa de pessoal nem custeio. Ah, beleza. É isso aí mesmo.